Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje, finalmente, vamos conseguir encerrar o estudo do nosso Código de Ética para o IBGE. Estava faltando apenas a parte da Comissão de Ética, dos itens 16 ao 19, que é o que veremos neste vídeo. E antes de começar, eu só quero deixar aqui o meu agradecimento a você, que esteve nessa jornada, curtindo, comentando, dando like, dislike, por que não, mas estivemos aqui juntos, colocando tijolo por tijolo para que a sua aprovação esteja cada vez mais próxima. Então, vamos ao que interessa, vamos à matéria, mas deixo aqui novamente o meu obrigado e a minha eterna gratidão. Simbora! Bom, vamos lá então. Quando falamos de comissão de ética, devemos saber 3 de suas funções. A primeira delas é orientar e aconselhar o servidor do IBGE sobre a ética profissional dentro do órgão, ou seja, dentro do IBGE. Então, a comissão de ética orienta e também aconselha o servidor do IBGE. Esta orientação e aconselhamento vai ocorrer no trato, na relação tanto com as pessoas, com outros contribuintes, como também em relação ao patrimônio público. Tá? Então, a primeira função da comissão de ética é essa: orientar e aconselhar o servidor do IBGE do que ele pode e do que ele não pode, seja no trato com as pessoas, como também com o patrimônio público. Agora se liga num detalhe: em um primeiro momento, esta comissão de ética, ela aconselha, ela orienta, tá? Ela vai dizer: servidor, até aqui você pode ir. Passou disso, vai dar problema. Se o servidor não ouvir o que a comissão de ética disse e não seguir as suas recomendações, teremos uma penalidade de censura que pode ser aplicada a este servidor. Então perceba, esta comissão de ética também tem a função de conhecer do procedimento de censura, tá? Então é a comissão de ética que fica responsável por este procedimento. A segunda função da comissão de ética, ela vai ser relacionada aos registros, aos históricos. Ou seja, é esta comissão que vai fornecer ao servidor do IBGE os registros sobre a conduta ética que ele cometeu dentro da repartição, tá? Então, é a capivara, né, entre aspas. Seria aquela capivara do servidor do IBGE, quando for necessária. Quem fica responsável pelo seu fornecimento é a comissão de ética, ok? E por fim, uma última função que esta comissão de ética tem é aplicar uma penalidade. Vimos acima que a pena aplicada para aquele servidor que sair do trilho da ética é justamente a censura. Muito cuidado aqui, tá? As bancas vão tentar confundi-lo lá com a Lei 8.112. Vão falar em demissão, suspensão, advertência. Nada disso cabe no Código de Ética. No Código de Ética, a nossa comissão de ética, ela só aplica uma penalidade, que é a penalidade de censura. Então, ela pode aplicar apenas a penalidade de censura ao servidor do IBGE. Feito? Beleza? Agora, a pergunta que fica é: quem seria este servidor do IBGE? Bom, sem entrar em discussões do direito administrativo, vamos ver o que o Código de Ética nos diz. Segundo o Código de Ética, servidor seria todo aquele que preste serviço. Teremos aqui uma expressão muito ampla, tá? Então, todo aquele que preste serviço de forma permanente, temporária ou ainda excepcional. E esta prestação de serviço, ela pode ocorrer por força de uma lei, de um contrato ou até mesmo de qualquer outro ato. Então, perceba a amplitude. Servidor é todo aquele que presta serviço de forma permanente, temporária e até mesmo excepcional, por força de lei, contrato ou qualquer outro ato. E esta prestação ocorre justamente ao Estado, seja na administração direta, temos aqui a União, os Estados, o DF e os municípios, ou ainda na administração indireta, a nossa fase: fundação pública, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então perceba que a extensão de servidor, ela é muito ampla. Todo aquele que presta serviço de forma permanente, temporária ou ainda excepcional, por força de lei, contrato ou qualquer outro ato ao Estado, seja na administração direta ou na administração indireta. Certo, pessoal? Então vamos só recapitular. Funções da comissão de ética: orientar e aconselhar o servidor do IBGE sobre a ética profissional dentro do órgão, seja no trato com outras pessoas ou ainda no cuidado no trato com o patrimônio
público, certo? Também esta comissão de ética, ela faz o conhecimento daquele procedimento, daquela penalidade de censura. Fica também esta comissão responsável pelo fornecimento dos registros do histórico do servidor, sobre a conduta que teve durante o tempo que estava ali no órgão. E por fim, esta comissão de ética, ela é responsável pela aplicação de uma penalidade, qual seja a censura. Cuidado, comissão de ética não aplica demissão, não aplica suspensão e não aplica advertência, apenas a censura, tá? E ela faz essa aplicação da pena de censura justamente ao servidor do IBGE. E quem é servidor? Bom, servidor aqui é a expressão mais ampla possível. Todo aquele que prestar serviço de forma permanente, temporária ou ainda excepcional, por força de lei, contrato ou qualquer outro ato, ao Estado, na administração direta ou até mesmo na administração indireta. Beleza, pessoal? Antes de encerrar o vídeo, vamos ver uma questão de 2020 da banca FGV, que por sinal é a organizadora da sua prova. Então, bora lá. No capítulo sobre a Comissão de Ética do IBGE, o Código de Ética do Instituto dispõe que, para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de... Então, servidor público, quer saber quem é o servidor público. É aquele que por força de, daí temos que completar, tá? Então, força de. Se liga, vimos aqui, vamos voltar um slide, antes de ver as alternativas, que o servidor é o termo mais amplo possível, todo aquele que prestar serviço de forma permanente, temporária ou ainda excepcional, por força de, isso aqui é a questão que é, por força de lei, contrato ou qualquer outro ato ao Estado, seja na administração direta e na administração indireta. E cabe até uma observação aqui, ó, ainda que sem remuneração, tá? Então é uma expressão amplíssima. Vamos voltar à questão. Então vamos lá. Entende-se por servidor público todo aquele que, por força de contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, correto, temporária ou excepcional, desde que ligado diretamente a qualquer órgão do poder estatal. É direto ou indiretamente, né? Temos um erro aqui, tá? É excluído aqueles que prestam serviço sem retribuição financeira. Errado. Inclusive aqueles que prestam serviço sem retribuição financeira também serão considerados servidor público. Letra B. Servidor público é todo aquele que, por força de lei, preste serviço de natureza permanente, beleza? Ainda que sem retribuição financeira, beleza? Desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, beleza? Excluído aqueles contratos para serviços temporários, mentira, nada de excluído. O temporário também entra porque vimos que a expressão é super ampla. Então a letra B também não pode ser. Letra C. Servidor público é todo aquele que, por força de lei, beleza? Contrato ou qualquer ato jurídico, até aqui ok, preste serviço de natureza permanente, certo? Temporária ou excepcional. Até aqui tá lindo. Ainda que sem retribuição financeira, beleza? Ainda que sem retribuição financeira. Desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal. Achamos o nosso gabarito. Letra C. Bingo. Conceito mais amplo possível. Letra D. Servidor público é todo aquele que, por força de qualquer ato jurídico legal, excluídos de origem contratual, pode parar, não exclui os atos de origem contratual, não. Então, a letra D está errada. E a letra E, servidor é todo aquele que, por força de qualquer ato jurídico legal, beleza, excluídos os de origem contratual, nada disso, vimos acima, errado. Gabarito, portanto, só pode ser a letra C. Servidor público é todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal. Beleza, pessoal? E assim encerramos este vídeo e este curso consequentemente. Espero que vocês tenham curtido, tenha sido proveitoso para vocês e nos vemos em outros vídeos aqui pelo canal. Valeu, pessoal, pela companhia até aqui. Agradeço de coração. Abraços, fiquem com Deus e é isso. Fui, até a próxima!